E agora, para mostrar alguns cases de fundos imobiliários, ninguém melhor do que o professor Baroni para comentar alguns cases específicos aqui para a gente. Muito bem, pessoal, estamos aqui agora para falar um pouquinho sobre fundos imobiliários. Vocês viram que eu bati o escanteio lá e corri aqui para cabecear. Então estamos juntos aqui, mas a ideia é bater um papo aqui sobre fundos imobiliários bem tranquilo com vocês. Vamos começar aqui pelo TRXF11. A gente trouxe 3 gráficos para mostrar o momento que esse fundo vive, né? Um fundo que a cota está praticamente no mesmo lugar da sua oferta inicial. E curiosamente, quase todo o resultado que ele entregou até o momento advém dos seus rendimentos. Então, imagine você se nós tivermos realmente um cenário de convergência de taxa de juros, um fechamento de taxa de juros, que você ainda tem um potencial muito grande. Lembrando que o TRXF11, ele é um fundo que tem hoje 70 imóveis, tem cerca aí de quase 700 mil metros quadrados de ABL, 680, 690, mas ele tem quase 1.300.000 metros quadrados de terreno. E boa parte dessa área está em região metropolitana de São Paulo. Então são áreas extremamente valiosas que na nossa leitura não estão precificadas. Então um fundo que até o momento vem entregando bons rendimentos, mas a cota ainda não reflete esta condição. Quando nós olhamos esse outro gráfico aqui do dividend yield histórico, perceba que ele está na máxima, né? Então você tem aqui o vermelhinho, o verde que é a máxima, o amarelo que é o mínimo e o preto que é a média. Ele está lá na máxima, perto ali, né? 13, 21%, pouco mais, né? De 13%. E quando nós olhamos o spread também está na máxima. Quando nós comparamos a relação de dividend yield com as NTNBs, está nas máximas também do spread. O spread médio desse fundo é 4%, 4,16%, e hoje ele está perto de 6%. Então, combinando um retorno histórico interessante, né? Aí acima do IFIX, acima do IMAB, acima do próprio CDI acumulado, mesmo praticamente tudo vindo dos rendimentos apenas, como eu falei, e nós temos aqui 2 gráficos que corroboram que o momento é interessante. Por outro lado, algumas pessoas ficam preocupadas com esse cenário aqui, que é a questão da alavancagem do fundo. O fundo já teve bem mais alavancado do que ele é hoje, ele vem fazendo ofertas recorrentemente, vendendo imóveis recorrentemente, então a estrutura de capital do fundo é bastante saudável. Eu sei que algumas pessoas ficam preocupadas, mas quero aqui trazer para vocês que é uma opção de um fundo imobiliário dentro de uma carteira diversificada. Hoje a nossa carteira tem cerca aí de 22 fundos imobiliários, um ou outro ali com status de aguardar, justamente porque é uma questão de momento do fundo, mas o TRXF aqui está elencado entre um dos principais ali no nosso ranking. E justamente porque ele tem hoje uma estrutura de capital de dívida muito atrelada ao prazo médio dos seus contratos. Então o prazo médio dos contratos hoje é cerca de 14 anos e meio e o prazo médio das dívidas aí pouco mais de 13 anos. Então mostrando que tem toda uma necessidade de caixa para ajustar adequadamente os pagamentos das amortizações, redução de saldo devedor, que tem esse gráfico aqui. Então, perceba que ele está aqui cerca de 21% e é uma tendência de diminuir. Mas, Baroni, será que ele vai diminuir mesmo? Se ele não fizer nada, apenas continuar fazendo a gestão ativa do portfólio e não fazer novas emissões, comprar novos imóveis e talvez continuar crescendo o fundo, pode ser que esse gráfico chegue nesse ponto aqui mesmo e ele zere a alavancagem em algum momento, daqui 8, 10 anos, ficando bem próximo de zero. Mas a gente sabe que o fundo, a gestão já deixou claro que um parâmetro entre 20% e 25% de alavancagem é um patamar saudável para a estrutura do fundo. E como eu disse, é um fundo dentro de uma carteira diversificada, mas aí entra aquilo que a gente vem falando para vocês do investidor 11X. Ele é um investidor que está mais atento justamente às oportunidades de mercado, como a gente está mostrando aqui para vocês. O fundo reafirmou o guidance aí de 0,90 a 0,93 de média, né, ali de média não, eu digo de mínimo e máximo da renda base, mas a gente sabe que ele vem fazendo pagamentos de fechamento de semestre mais volumosos. O último, inclusive, foi R$ 1,51, então veja que a barra puxa a média de 12 meses para cima, tá? Agora, falando de BTLG, que é um fundo de logística que também vem ganhando muita importância no mercado, apresentamos para vocês exatamente os mesmos gráficos. Então, perceba que ele está numa situação de desconto patrimonial, né? Eu quero até voltar aqui, pessoal. Aqui, ó, a gente não trouxe o do desconto, mas o TRXF ele está mais ou menos no 1 a 1 ali, tá? Numa proporção de 1 para 1. Já no caso do BTLG, ele está com um pouquinho de desconto patrimonial, a média é um ágio de 2% e hoje ele está com desconto de 4%. Em termos de dividend yield, ele não está como lá no TRXF lá em cima, mas ele está ainda acima da média. O dividend yield médio é 8 e ele está aqui com 9,39. Então mostra que é uma
também se apresenta como uma oportunidade. Agora, o mais interessante é a estratégia que o BTG vem fazendo com esse fundo desde 2019, quando ele assumiu, coincidentemente, que é o fato da TRX. Né? A TRX era a gestora deste fundo, antigamente chamada TRXL, e agora o TRXF é um novo projeto da gestora, e o BTLG foi para o BTG. Né? E esse fundo, ele vem extraindo muito resultado justamente da sua gestão ativa. De 2019 para cá, já foram, olha só, 771 milhões em vendas, né? 187 milhões em vendas em andamento, R$ 4,48 de lucro por cota de ganho de capital que foi apresentado e 27% maior do que o laudo de avaliação. O que isso aqui quer dizer? Que o valor patrimonial hoje do BTLG, ele é um valor que, na nossa opinião, ele está meio defasado. Então, mesmo que ele esteja só, e aí eu vou colocar entre aspas, com 4% de desconto, esse desconto potencialmente pode ser maior, mas é que a gente ainda não está vendo esse valor patrimonial atualizado, por uma questão de juros altos, na hora de você fazer a marcação dos ativos, principalmente os logísticos que têm contratos atípicos, tudo, é mais difícil de você fazer esse repasse para o imóvel numa condição de mercado tão desafiador que a gente está vendo agora. Mas quando você olha, por exemplo, os relatórios gerenciais, você percebe que as revisionais que que a gestão do BTLG está fazendo são revisionais trazendo acréscimos de 15, 20, 25, 30, 40% dos aluguéis em alguns desses contratos que estão sendo negociados. Então, olha a evolução, quantos imóveis foram vendidos. Aqui tem um nome aqui para vocês lerem, né? Magna, Cerati, Itambé, BTLG Dutra, Santa Luzia, Ambev, Feira de Santana, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Camaçari, Campinas. Então, vários imóveis que foram vendidos. E eles vêm fazendo uma estratégia, inclusive, de incorporar outros fundos, trazendo uma quantidade maior de ativos do portfólio e depois desinvestindo logo na sequência, gerando esse valor e deixando o portfólio mais, eu diria assim, ajustado ao perfil de risco que a gestão traz. Inclusive, ele está em andamento com uma potencial aí aquisição dos imóveis do SARI 11. Não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas a ideia é que vocês tenham, né, uma leitura de que o fundo está incorporando o SARI 11, que tem imóveis corporativos e também um logístico, que fica em Santo André. A ideia da gestão, isso ele deixou bem claro, é de vender, logo ali na integralização, já vender os ativos corporativos, que não é o perfil definitivamente do BTLG, já apurar algum ganho de capital potencialmente e ainda ter um outro imóvel que está sendo integralizado, um cap rate entre 12% e 13%, que hoje ele tem quase metade de vacância, mas é um imóvel praticamente dentro de São Paulo. Tenho certeza que isso vai ser resolvido em algum tempo. E trazendo ativos líquidos, então melhorando ainda mais a necessidade, a posição de caixa do fundo, ativos líquidos para o fundo, que a gente sabe que ele tem algumas obrigações a pagar aí também pelos próximos meses, e eles vão cumprir isso adequadamente. E aqui é um mapa que eu sugiro todo mundo sempre olhar, né? E até seria interessante que outros gestores também fizessem isso. Aonde estão os principais ativos, né, do fundo? Inclusive ele trouxe aqui, esses aqui sendo aqueles apenas no raio 60 quilômetros de São Paulo, capital, do centro de São Paulo. Observe aqui que ele tem 32% dos imóveis no raio 30, ele tem 40% no raio 60. Então, 32 mais 40 já tem 72% dos ativos, que está da receita relacionada aos ativos, que está no raio 60. Se você for olhar o raio 100, você praticamente tem o fundo todo, é quase 90% do fundo que está muito bem confortável aqui com relação a estar próximo da região urbana de São Paulo, o que deixa o imóvel mais competitivo, mais atrativo e mais resiliente, principalmente em momentos de crise. Então, pessoal, trouxe aqui para vocês duas teses, apenas para que vocês possam dimensionar a capacidade que nós temos hoje aqui de encontrarmos bons ativos, que mesmo que vocês estejam aí vendo esses dois fundos, e propositalmente nós trouxemos eles, que estão ali praticamente nos R$100, né? Você fica com aquela sensação, Baroni, parece que esse fundo não vai nem para frente nem para trás, ele está parado. É aí que está a beleza daquele investidor que tem um horizonte de longo prazo. Quem aproveita agora nessa condição de preço vai poder usufruir lá na frente com o fechamento de taxa de juros, com novas vendas de imóveis, novas gestões ativas que vão sendo praticadas nesses portfólios, um destravamento de valor. Eu sei que é difícil falar para as pessoas olhando para o futuro, né? Mas eu quero lembrar que essa jornada toda, ela tem um horizonte mais alongado e muitas das vezes você fica preso a essa questão, né, dos R$100 travado na cota e dizendo, ele não valorizou durante muito tempo, mas
Lembre-se sempre que o OTRXF é um fundo novo, então ele nasceu praticamente na pandemia, ele não teve uma oportunidade de crescimento e o BTLG foi reinventado em 2019. Ele foi reinventado em 2019, ele chegou antes da BTLG, ele chegou a ter quase 50% de vacância. Foi reinventado em 2019, começou a crescer e logo depois também veio a pandemia. Então são dois pontos de contextos que merecem muito a sua análise. Agora, eu queria só que vocês comentassem no chat. Eu acho que eu consegui falar sobre fundo imobiliário, mas nada foi melhor do que o Evandro falando em espanhol, não é, Marcos Correia? Se eu pudesse, eu poderia voltar para ver ele falar como é que é, Hablas de la Plata. Eu fiquei impressionado com aquilo, então deixe no chat aí se vocês acham que foi melhor a minha apresentação ou a apresentação do Evandro falando em espanhol. Eu gostei mais do Evandro falando em espanhol, particularmente, viu, Marcão? E eu vou correr para lá. Se eu demorar, pessoal, que são 15 quilômetros aqui para eu chegar até o outro estúdio, mas eu chego lá. Até mais, já já. Inclusive, a gente pode chamar de fato o Evandro daqui a pouco para voltar aqui e falar em espanhol com a gente. Pessoal, falamos de estratégia, falamos de método, mas todo método enfrenta um vilão, que é o tempo. Tempo de ler um relatório de 40 páginas, tempo de caçar aquela recomendação na plataforma, tempo de juntar coragem para apertar comprar. Mas esse vilão acabou de perder a batalha. A partir de hoje, você vai ter não só o método, mas a inteligência de todo o nosso time de analistas na palma da sua mão a uma mensagem de distância, Marcos Correia. Senhoras e senhores, conheçam o Thiago, seu novo assistente de investimentos no WhatsApp, que foi carinhosamente batizado em homenagem ao nosso fundador. É o seu assistente inteligente de investimentos, 24 horas por dia, treinado exclusivamente nos relatórios oficiais da Suno. Não é um chatbot genérico, não é um palpiteiro de fórum. É conhecimento humano dos nossos analistas, aliado à inteligência artificial, pronto para responder no minuto em que você tiver uma dúvida na sua cabeça. Gostei dessa história de Thiago. E foi o pessoal do marketing, nota 1000, hein? Que show. E para quem investe sozinho, precisa procurar vídeos, ler notícias, baixar planilhas, fazer contas e carregar a dúvida se está fazendo certo. Os nossos assinantes sempre pularam todas essas etapas, mas mesmo assim precisavam abrir todos os relatórios e teses para ter compreensão total do que precisa ser feito. Agora, digita: qual o racional por trás da empresa tal? E o Thiago vai colocar ali a resposta, a essência do relatório, com um link direto para o PDF completo. Zero fricção, zero gambiarra, Marcão. Então a gente separou aqui algumas imagens para exemplificar como que você pode usar o Thiago para te ajudar a tomar as melhores decisões. Então, por exemplo, você pode ver esse exemplo aí de que o Thiago aqui está tendo uma conversa onde a pessoa perguntou, né? Meu nome é Lincoln, tenho 35 anos, invisto R$500 por mês, quero me aposentar com renda passiva. O que você me recomenda? E daí o Thiago ele vai te mostrar ali as recomendações. Claramente a gente borrou as recomendações em respeito aos assinantes, mas assim, ele vai te mostrar as recomendações, o preço atual, a recomendação de comprar e ele vai te passar essas informações. E um outro exemplo aqui, por exemplo, a gente tem aqui uma pergunta: como que você pode me ajudar a montar um plano claro de investimentos? E aí o Thiago vai te mostrar ali a parte de objetivo, aporte mensal, perfil do investidor, aí fazer a alocação também. Então ele consegue te passar todo esse cenário baseado na sua necessidade. E não, ela não inventa a resposta. A IA só bebe da fonte da Suno. São 8 anos de análise atualizado em tempo real. Se não existe no nosso relatório, ela confessa: não encontrei. Mas o resultado disso? Nada de fake news de um mercado. Traduzindo para essa sensação, acabou o medo de travar. Você pode estar no trânsito, ou pode estar no aeroporto, ou às 11 horas da noite de um domingo, a orientação está a uma mensagem de distância. É mais um reforço para você ter a segurança que você está tomando as melhores decisões com o seu dinheiro. E antes era PDF, mais planilha, mais café, mais pesquisa, agora é pergunta, resposta, ação. Isso é o modo 11x automatizado, não é sobre saber mais, é sobre decidir mais rápido e melhor. E tem um detalhe, a IA não custa R$0,01 a mais. Muito bem. Todo assinante da Suno Premium, da Suno Internacional, Suno Small Caps, Suno Black, recebe o acesso aí nas próximas semanas.